Vamos falar agora do Shintoísmo. O Shintoísmo é uma religião ancestral japonesa que se caracteriza por uma profunda conexão com a natureza e o culto aos antepassados. Você pode ver que o japonês é um povo que tem um trato todo especial com as coisas da natureza, né? Os jardins, os parques, né? E as florestas. Seus princípios se baseiam na crença na existência do Kami, K-A-M-I. São espíritos divinos que habitam todos os elementos da natureza, desde montanhas e rios até árvores e pedras. Interessante que no futuro nós vamos estudar sobre os reinos intermediários, que eu tenho vídeos aí postados sobre o reino onde o espírito começa a habitar, né? O reino mineral, depois no vegetal, aí tem um intermediário entre o mineral e o vegetal, depois tem o vegetal, depois tem o intermediário entre o vegetal e o animal, depois tem um reino animal. E para vir para o nosso reino, o reino do homem, o hominal, aí já tem um outro reino intermediário. Depois nós vamos pesquisar muito sobre isso aí, vamos explicar sobre isso aí. Você vê que existem uns elementais, já deve ter ouvido falar, né? Que eles são onde os espíritos habitam passa por esse estágio, né? Que é um mundo intermediário, de ligação entre um mundo e outro. Mas vamos lá. Então, os principais fundamentos do shintoísmo, né, é o culto ao kami. Os kami são a essência do shintoísmo. Eles são considerados forças divinas presentes em tudo o que existe, desde elementos naturais até seres humanos e objetos. A adoração do kami envolve a realização de rituais e oferendas em santuários. Depois nós temos, né, outro fundamento chamado harmonia com a natureza. A natureza é vista como sagrada e como fonte da vida. E da vida humana é mesmo, né? Os shintoístas buscam viver em harmonia com o mundo natural, respeitando todos os seres vivos e os elementos da natureza. O outro fundamento é a importância que se dá aos antepassados. Você pode ver que a maioria das religiões tem sempre esse respeito pelos antepassados, né? Os antepassados são considerados parte da família e continuam a ter influência na vida dos descendentes. O culto aos antepassados é uma parte importante da prática religiosa shintoísta, com a realização de rituais e oferendas para honrá-los. Você pode ver que na ciência dos espíritos também, a gente vê que, à medida que os espíritos evoluem, eles, né, são normalmente os mais antigos, já estão lá na frente. Aqueles espíritos que estão lá na frente já são os bem mais antigos. São nossos antepassados. Vamos dizer assim, em tese, né? Porque somos todos filhos do mesmo Pai, que é Deus. Outro fundamento é a pureza. A pureza é um valor fundamental no shintoísmo. Os rituais de purificação são realizados antes de entrar em um santuário ou de realizar qualquer prática religiosa. Outro fundamento são os festivais. Os shintoístas celebram diversos festivais ao longo do ano, que marcam as mudanças das estações e eventos importantes da natureza, né? Esses festivais são momentos de celebração e de conexão com o kami, que é, né, como nós vimos aqui em cima, o kami é a essência do shintoísmo, que eles são considerados forças divinas presentes em tudo. A gente já viu, né, que lá na ciência dos espíritos, o fluido universal. Depois a gente vê em outra religião como, se não me engano, no candomblé, tem esse fluido universal, tem outro nome lá, força vital, por aí vai. E o último fundamento do shintoísmo eu não sei bem como é que pronuncia isso aqui, mas eu vou tentar. S-H-I-N, Shintoísmo e Estado.
né, que é, na verdade, como a gente pronuncia a palavra da religião, shintoísmo. Historicamente, o shintoísmo esteve profundamente ligado ao Estado japonês, sendo utilizado como uma forma de unificação da nação. No entanto, após a Segunda Guerra Mundial, houve uma separação entre Estado e religião. Essa coisa de Estado e religião é uma coisa tão importante. Nós vamos estudar isso quando a gente estudar o Apocalipse, que a gente estudar o problema do Estado e religião no Apocalipse, quando ele entrou na civilização romana, né? E, por último, agora no Estado norte-americano. Tem umas ligações aí importantíssimas nessa evolução aí, porque o Estado passa a governar a religião, é um problema sério, né? E aí cria-se outros problemas. Bom, as características do shintoísmo é politeísmo, que é uma coisa que as religiões monoteístas abominam, né? Mas a gente tem que ter compreensão com tudo isso. O shintoísmo também é uma religião muito antiga. É uma religião politeísta, ou seja, acredita na existência de múltiplos deuses. Como fizeram isso com a mitologia, né? Fizeram isso também, criaram muitos deuses lá atrás, distorceram alguma coisa. Ela tem outra característica, que é o animismo. Os shintoístas acreditam que todos os seres e objetos possuem um espírito, né? Qualquer objeto, né? Que, pela ciência dos espíritos, o centro espiritualista não é por aí. O sincretismo, que ao longo da história o shintoísmo incorporou elementos de outras religiões, como o budismo, já misturou um pouco, que elas devem ter vindo em épocas um pouco diferentes, né? E a outra característica é a ausência de textos sagrados. O shintoísmo não possui um livro sagrado, como a Bíblia, ou o Corão, né, que é lá do judaísmo. Também tem outro nome. No Islã esqueci o nome do Islã aqui, peraí. O livro sagrado do Islã é o Alcorão, né? Lá no Velho Testamento, os judeus têm a Torá, né? Já aqui no shintoísmo não tem um livro para reger a doutrina, né? Então, resumindo, o shintoísmo é uma religião rica em simbolismo e tradições. Ela celebra a beleza da natureza, a importância da família e da comunidade. Seus princípios se baseiam na crença nos kami, que é na harmonia com a natureza e o respeito aos antepassados. É isso. Mais coisas nós podemos ver futuramente.